Houve um tempo em que ela ofuscava nos tapetes vermelhos, de braços dados com um dos nomes mais lucrativos de Hollywood, o próprio Kevin Costner. Mas após a badalada separação, a mulher misteriosa sumiu completamente dos holofotes, deixando os fãs se perguntando o que havia acontecido com ela. Bem, preparem-se para a revelação, porque a transformação da ex-esposa de Kevin Costner é simplesmente espantosa. Os anos trouxeram a ela uma nova força e uma confiança que ninguém viu. Ela não é mais apenas a ex-esposa. Agora, ela está reescrevendo a própria história. E o último capítulo dessa saga pode deixar vocês sem palavras. A ascensão de Kevin Costner. Antes dos filmes de sucesso, dos Oscars e das batalhas de divórcio que viraram manchetes, Kevin Costner era apenas um garoto do interior com grandes sonhos e a menor ideia de aonde eles o levariam. Nascido em 18 de janeiro de 1955 em Linwood, Califórnia, Kevin cresceu na vizinha Compton. Sua mãe, Sharon, era assistente social e seu pai, William, trabalhava como eletricista antes de se tornar um executivo de serviços públicos. A casa dos Costner era humilde, enraizada na fé e no trabalho duro. Kevin era o mais novo de 3 filhos, embora um deles tenha falecido tragicamente no nascimento. Sua árvore genealógica remontava a imigrantes alemães, com fios de ascendência inglesa, irlandesa, escocesa, galesa e até mesmo Cherokee. Kevin foi criado como batista e cresceu cantando no coro da primeira igreja batista. Ele não era exatamente um estudante brilhante, mas tinha coração. Praticava esportes, especialmente beisebol e futebol americano. Tinha aulas de piano, escrevia poesia e sempre teve uma veia criativa. Mas tudo mudou quando, criança, ele assistiu ao filme A Conquista do Oeste. Algo nas vastas paisagens e na crueza dos faroestes despertou uma faísca nele. Um amor que o acompanharia por toda a vida. À medida que o trabalho de seu pai fazia a família se mudar pela Califórnia, Kevin passou a adolescência indo de uma escola para outra em Ventura, Visalia e, finalmente, em Villa Park, onde se formou no ensino médio em 1973. Ele também jogava beisebol lá, e até teve um colega de equipe que mais tarde se tornaria um arremessador profissional. Ainda assim, a atuação não estava em seu radar. Isso viria depois da faculdade. Costner se formou em administração na Universidade Estadual da Califórnia, Fullerton, em 1978. Foi durante seu último ano que ele de repente sentiu a vocação para a atuação e a dança. E o destino, por acaso, tinha uma sincronia perfeita. Em um voo de lua de mel de volta de Puerto Vallarta, Kevin se sentou casualmente perto do lendário ator Richard Burton. Esse encontro mudou tudo. Costner se lembraria mais tarde de perguntar a Burton se era possível ter uma carreira de sucesso na atuação sem destruir a vida privada. Burton lhe disse que achava que sim. Para Kevin, esse foi todo o empurrão que ele precisou. Voltou para casa com um novo propósito. Conseguiu um emprego em marketing e pediu demissão depois de apenas 30 dias. Com o apoio da esposa, ele aceitou todo tipo de trabalho para pagar as aulas de atuação. Fazia passeios pelas casas de celebridades, trabalhava em barcos de pesca e até dirigia caminhões. Dedicava-se às audições à noite, fazendo de tudo para que desse certo. Seu primeiro papel no cinema foi uma parte fugaz em Cecil Beach, USA, em 1981. Mas as coisas começaram a melhorar lentamente. Ele conseguiu pequenos papéis em filmes como Night Shift e Testament. E embora suas cenas tenham sido cortadas de The Big Chill, essa conexão com o diretor Lawrence Kasdan lhe daria uma recompensa enorme mais tarde. Kasdan o escalou para Silverado, um faroeste que se tornou o grande momento de Kevin. No mesmo ano, ele estrelou Fandango e American Flyers, e começou a construir uma reputação como um protagonista charmoso e rude. Em 1987, Costner tinha oficialmente chegado lá. Com sua atuação como Elliot Ness em Os Intocáveis e um papel de destaque em Sem Saída,
ele de repente era um nome familiar. Depois veio a dobradinha de Sementes de Ouro e Campo dos Sonhos, que o consolidou como um herói romântico lucrativo, especialmente quando o beisebol estava envolvido. Mas sua maior aposta veio em 1990. Ele dirigiu e estrelou Dança com Lobos, uma épica faroeste que chocou Hollywood ao se tornar um sucesso massivo, tanto de crítica quanto comercialmente. Foi nomeado para 12 Oscars e ganhou 7, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, ambos para Costner. Ele não era mais apenas uma estrela, era uma força da natureza. A partir daí, os sucessos continuaram. Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, JFK e o mega popular O Guarda-Costas com Whitney Houston. Costner tinha a chance de escolher seus projetos, e por um tempo, parecia que ele não podia fazer nada de errado. Mas até a realeza de Hollywood enfrenta altos e baixos. Em meados dos anos 90, vieram os fracassos como Waterworld e O Mensageiro do Futuro, o último, também dirigido por ele. Os críticos atacaram e o público não se impressionou. Mas Costner não desistiu. Ele voltou a encontrar um terreno estável com projetos como Pacto de Justiça, um faroeste bem recebido que ele dirigiu e estrelou, e A Grande Virada, onde sua atuação emocionante recebeu algumas das melhores críticas de sua carreira. Ele lembrou a todos que, com o material certo, ele ainda é magnético. A inesperada ressurreição de Kevin Costner. Em 2012, Kevin Costner deu uma guinada magistral em sua carreira, saltando para a televisão com Hatfields and McCoys, uma minissérie crua e de sucesso que se tornou um fenômeno no canal History. O papel lhe rendeu um Emmy, um Globo de Ouro e um prêmio do Sindicato dos Atores. E em 2018, ele foi ainda mais longe com Yellowstone, um drama de faroeste moderno que se tornou uma das séries mais assistidas da televisão. Como o rancheiro John Dutton, Costner apresentou toda uma nova geração de espectadores à sua versatilidade de atuação. Mas embora Costner tenha provado ser um mestre na tela, quando se trata de amor e casamento, a sorte não esteve ao seu lado. O labirinto amoroso de Kevin Costner. Para milhões de fãs, Kevin Costner é a estrela rudemente encantadora de Dança com Lobos, O Guarda-Costas e, mais recentemente, o patriarca atormentado de Yellowstone. Mas por trás dessa figura serena e composta na tela, esconde-se uma vida privada que tem sido tudo, menos tranquila. Agora, aos 70 anos, Costner se casou 2 vezes, é pai de 7 filhos com 3 mulheres diferentes e viveu mais do que sua cota de desilusão, drama e escândalo. O mais recente foi o choque causado por sua segunda esposa, Christine Baumgartner, ao pedir o divórcio após 18 anos de casamento e 3 filhos juntos. Aos 49 anos, Christine se afastou do que muitos acreditavam ser uma união sólida em Hollywood. Mas para Costner, este não era seu primeiro rodeio. Sua vida amorosa tem sido manchete por décadas. Muito antes de Yellowstone e até mesmo de O Guarda-Costas, existia Cindy Silva, a namorada de faculdade de Costner. O casal se casou em 1978, quando ele ainda lutava para encontrar seu lugar em Hollywood. À medida que a carreira de Costner decolava, Cindy estava ao seu lado criando seus 3 filhos, Annie, Lily e Joe. E até mesmo apareceu com ele em Dança com Lobos. Mas depois de 16 anos, o casamento aparentemente perfeito desmoronou. Em 1994, o casal se separou e, de repente, os tabloides foram preenchidos com rumores de infidelidade. Dizia-se que Costner teve um caso enquanto filmava Waterworld, especificamente com uma dançarina de hula no set no Havaí. Os rumores nunca foram confirmados, mas o dano já estava feito. De acordo com a revista People, Cindy havia se cansado da especulação e não aguentou mais os rumores. Embora nenhuma das partes tenha abordado diretamente as alegações de infidelidade, sua declaração conjunta pintou um quadro de civilidade. Nós resolvemos amigavelmente todos os problemas relacionados aos nossos filhos e questões financeiras,
e um acordo conjugal completo foi alcançado, dizia. Eles também pediram privacidade enquanto trabalhavam no que chamaram de uma parte dolorosa de nossas vidas. Mas amigável não significou barato. O divórcio, segundo relatos, custou a Costner a quantia impressionante de $80 milhões, tornando-o uma das separações mais caras da história de Hollywood. Ainda assim, ele ficou com a custódia compartilhada das crianças e ambos tentaram manter uma frente unida por sua família. No entanto, o drama não terminou aí. Um escândalo de paternidade e um novo amor. Apenas 2 anos após se separar de Cindy, Costner se viu no meio de outro escândalo amoroso. Desta vez, com a socialite Bridget Rooney, a sobrinha do dono dos Pittsburgh Steelers, Dan Rooney. O romance deles foi breve, mas deixou uma marca duradoura. Em 1996, Rooney engravidou de seu filho, Liam. Costner não estava imediatamente convencido de que era o pai, e, segundo relatos, exigiu um teste de paternidade para ter certeza. De acordo com a People, o teste confirmou o que Rooney já sabia. Liam era dele. Na época, ela disse ao New York Times: "Tenho 110% de certeza de quem é o pai. Estou apenas curtindo minha gravidez." Uma vez que os resultados foram obtidos, Costner, segundo relatos, estabeleceu um considerável fundo fiduciário para Liam e fez um esforço para ser parte de sua vida. Embora a People tenha notado que as visitas não eram exatamente regulares. Quanto a Liam, agora com mais de 20 anos, ele se manteve longe dos holofotes. Relatos dizem que ele trabalha como corretor de imóveis, mantendo-se longe do caos de Hollywood, que definiu seus primeiros anos. Costner pode ser conhecido por interpretar o herói americano por excelência na tela, mas fora dela, sua vida amorosa conta uma história muito mais confusa e fascinante. E a mais fascinante de todas foi seu casamento com Christine Baumgartner. De um divórcio caro a um romance de conto de fadas. Depois de se recuperar de um divórcio caro e daquele escândalo de paternidade confuso, Kevin Costner finalmente pareceu encontrar seu rumo novamente, especialmente no departamento do amor. É aí que entra Christine Baumgartner, uma modelo com beleza deslumbrante e charme discreto, que chamou sua atenção em um campo de golfe em 1996, enquanto ele se preparava para seu papel em O Jogo da Paixão. Não foi amor à primeira vista na época. Os caminhos deles não se cruzaram profundamente, mas o destino claramente não havia terminado com eles. 2 anos depois, eles se encontraram novamente em um restaurante e, desta vez, algo clicou. Costner uma vez relembrou em uma entrevista à People que, após o encontro, eles trocaram números e ele perguntou se estava tudo bem em ligar para ela em 2 semanas. Ele riu de como não havia percebido que um telefonema tão demorado poderia ser considerado um insulto. Aparentemente, Christine não levou a mal. Uma reviravolta dramática no casamento de Kevin Costner. O casal namorou por cerca de 4 anos antes de enfrentar um grande obstáculo. Costner já era pai de 4 filhos e Christine queria ter os seus. Isso se tornou um ponto de atrito que nenhum dos dois podia ignorar. Costner mais tarde admitiria em uma entrevista à revista Parade que o medo o impediu de se casar com ela. Christine deixou claro que queria um filho, mas ele não tinha certeza se conseguiria se comprometer em ser um pai eficaz novamente. Ele se lembrou de acordar um dia e confrontar a realidade de perder a mulher que estava disposta a estar com ele até seu último suspiro, apenas porque ele tinha muito medo de dizer sim a ter mais filhos. Finalmente, ele cedeu. O casal se casou em 2004, em uma bela cerimônia no rancho de Costner, no Colorado. O que se seguiu foi um novo capítulo de felicidade doméstica, com o casal dando as boas-vindas a 3 filhos, Caden, Hayes e Grace. Apesar de suas dúvidas iniciais, Costner encontrou alegria em ser um pai ativo. Em uma entrevista de 2022 à People, ele explicou que não vivia como a maioria esperaria que um ícone de Hollywood vivesse.
Quando não estava filmando, ele estava na rodovia com Christine, levando as crianças para suas atividades ou esperando do lado de fora de uma festa, mexendo nos polegares como qualquer outro pai. Ele deixou claro que o mundo não girava em torno dele. Mas por trás dessa vida familiar perfeita, as rachaduras já haviam começado a se formar. O devastador divórcio de Kevin e Christine. Em maio de 2023, tudo parou abruptamente quando Christine pediu o divórcio após 18 anos de casamento. A última aparição pública deles como casal havia sido apenas alguns meses antes no tapete vermelho do Oscar em março. Quando a separação se tornou pública, os representantes de Costner emitiram um comunicado cuidadosamente redigido. Circunstâncias fora de seu controle levaram à dissolução do casamento. Eles pediram privacidade enquanto ele, Christine e as crianças navegavam pelo que chamaram de um momento difícil. Mas, por trás dessa declaração, os rumores se espalharam. Os relatos sugeriam que o divórcio pegou Costner completamente de surpresa. De acordo com fontes citadas pela Page Six, ele ficou atordoado. Aparentemente, ele não queria o divórcio e teria aceitado Christine de volta se tivesse tido a chance. Aqueles próximos a ele pintavam a imagem de um homem que ainda amava a esposa e estava profundamente ferido. Então, o que deu errado? Por que este casal de ouro com sua extensa propriedade no Colorado e sua bela família implodiu? Amigos próximos a eles disseram que os problemas não foram repentinos. Eles vinham se acumulando há anos. Conflitos de carreira estavam no topo da lista. O trabalho de Costner em Yellowstone o consumia completamente. O programa exigia toda a sua atenção e Christine, segundo relatos, se cansou de ser sempre a segunda opção. À medida que a carreira de Kevin teve um segundo fôlego, sua dedicação à vida familiar pareceu diminuir. Alguns disseram que ele se tornou mais possessivo com seus projetos, mais distante do ritmo de casa. Christine, enquanto isso, queria mais do marido do que tapetes vermelhos e ligações apressadas de um set. O dinheiro se tornou outro ponto de conflito. De acordo com vários relatos, eles discordavam sobre como as finanças da família deveriam ser administradas. As coisas ficaram ainda mais tensas quando os papéis do divórcio foram protocolados, com Christine solicitando uma quantia significativa para a pensão dos filhos e para si mesma. De fora, pode ter parecido uma separação típica de Hollywood, mas por dentro foi um clássico colapso de prioridades, valores e comunicação. E depois há a possibilidade de que a faísca simplesmente tenha se esvaído com o tempo. Como acontece com muitos casais sob os holofotes, é possível que eles simplesmente tenham começado a ver o futuro de maneira diferente. Em Hollywood, não é raro que parceiros que antes estavam alinhados acordem e percebam que não querem mais a mesma vida. Batalha legal e um novo caminho para ambos. Depois que os papéis do divórcio foram protocolados, as batalhas legais começaram. Christine exigiu pagamentos substanciais para a pensão dos filhos e questionou o acordo pré-nupcial. Costner, por outro lado, sustentou que já estava cumprindo com todas as obrigações financeiras para com sua família. As audiências judiciais atraíram considerável atenção da mídia, já que o divórcio de Costner se tornou um dos tópicos mais comentados de 2023. Finalmente, o tribunal decidiu que Christine deveria deixar a casa de Kevin, pois ela pertencia a ele antes do casamento. O valor da pensão alimentícia também foi revisado e o tribunal confirmou as demandas de Costner sobre este assunto. Após a dissolução oficial do casamento, Kevin se concentrou em sua carreira e continuou a trabalhar em novos projetos, incluindo filmes onde atuou como diretor e produtor. Christine, por sua vez, começou um novo capítulo em sua vida, concentrando-se em seus filhos e projetos pessoais. Embora o divórcio não tenha sido fácil e tenha sido acompanhado de escândalos, ambas as partes tentaram manter relações respeitosas para o bem das crianças. A mulher por trás da estrela. Christine Baumgartner pode ter passado quase 2 décadas como a esposa de uma das maiores estrelas de Hollywood, mas ela sempre teve seus próprios interesses.
Nascida em 4 de março de 1974, ela é 19 anos mais nova que Kevin Costner e nunca foi simplesmente a mulher que estava ao lado do protagonista. Christine Baumgartner, a ex de Kevin Costner, volta a ser notícia. De designer de bolsas a um noivado inesperado. Muito antes dos tapetes vermelhos e das salas de tribunal, Christine Baumgartner sabia como trabalhar na frente de uma câmera. Nos anos 80, ela começou sua carreira como modelo. Posar pode ter sido natural para ela, mas Christine não era apenas mais um rostinho bonito. Ela se dedicou aos negócios, literalmente. Ela obteve um diploma em administração pela Universidade Estadual da Califórnia, Fullerton, e garantiu que valesse a pena. Christine lançou sua própria linha de bolsas de luxo, Cat Bag Couture, que foi um grande sucesso em meados da década de 2000. Suas bolsas de laptop da moda não eram apenas elegantes, mas tinham a aprovação de Hollywood. Elas até conseguiram um lugar em Desperate Housewives, que na época era o selo definitivo de relevância na cultura pop. Enquanto seu marido filmava faroestes e era o guarda-costas de Whitney Houston, Christine estava ocupada construindo sua própria marca. Ela também não estava apenas nos bastidores. Ela provou o gosto dos holofotes, fez aparições no Inside Edition, Entertainment Tonight e Live from the Red Carpet. Mas se você a procurar na internet, não se incomode. Ao contrário de Kevin, que atualiza seus fãs no Facebook, Twitter e Instagram, Christine se manteve completamente fora das mídias sociais, sem filtros, sem legendas, sem curtidas, apenas silêncio. E, sinceramente, isso só aumenta seu mistério. O inesperado noivado da ex-esposa de Kevin Costner. A ex-esposa de Kevin Costner, Christine Baumgartner, está oficialmente fora do mercado. A designer de bolsas de 51 anos acaba de ficar noiva de seu namorado de mais de um ano, Josh Connor. E aqui está a reviravolta. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é um dos ex-amigos de Kevin. Surpreendente, não é? O pedido aconteceu em 26 de janeiro na praia de Santa Bárbara. Foi um daqueles momentos quase perfeitos. Uma tempestade se formava. A praia estava quase vazia. E justamente quando as nuvens se reuniam, Josh se ajoelhou. Uma fonte disse à People que parecia algo saído de um filme. Poético, privado e perfeitamente cronometrado. Christine disse sim. Os amigos deles não ficaram exatamente surpresos. Os dois acabavam de passar o Natal juntos em Nova York, onde aparentemente a história de amor deles começou. Segundo pessoas próximas, eles estão nas nuvens e mal podem esperar para começar este próximo capítulo juntos. Mas este noivado não surgiu do nada. Christine e Josh vinham construindo algo silenciosamente por um tempo, muito antes de se tornar público. Os paparazzi os flagraram pela primeira vez, parecendo carinhosos em dezembro do lado de fora do novo e popular local do vencedor do Top Chef, Harold Dieterle e o Totano, no West Village. Ambos sorriam, com Josh protegendo Christine da chuva com um guarda-chuva, como em uma cena de uma comédia romântica. Mas por trás da doçura, havia uma teia de conexões passadas. Um triângulo amoroso e uma batalha legal. É aqui que as coisas ficam ainda mais complicadas. Josh não era apenas um cara aleatório que Christine conheceu depois do divórcio. Ele costumava ser o vizinho ao lado, quando Christine e Kevin ainda eram casados. E quando o casal se separou após 18 anos juntos em maio de 2023, o nome de Josh começou a aparecer em todos os lugares errados, não apenas em rumores, mas no tribunal. Durante uma acalorada audiência de pensão alimentícia, em agosto, o advogado de Christine insistiu que ela e Josh eram apenas amigos e nada mais. Isso foi depois que eles foram vistos de férias juntos no Havaí com os 3 filhos que ela tem com Kevin. Caden, 17, Hayes, 15 e Grace, 14, estavam naquela viagem tropical. Mas meses depois, Christine e Josh foram fotografados de mãos dadas. Em janeiro de 2024, o segredo foi oficialmente revelado.
Um dos amigos deles confirmou o relacionamento, acrescentando que havia começado como uma amizade e florescido em algo mais. Eles compartilham os mesmos valores, disse a fonte à People. Christine se sente muito feliz e apoiada. Eles estão apaixonados e este noivado parece o próximo passo natural. Enquanto isso, o lado da história de Kevin não tem sido exatamente um conto de fadas. O protagonista de Yellowstone supostamente suspeitava de Christine e Josh muito antes de se tornarem públicos. Embora ele nunca tenha comentado sobre o relacionamento deles, pessoas próximas disseram que ele tinha um pressentimento de que algo estava acontecendo. E a julgar pela rapidez com que as coisas se moveram após o divórcio e o quão próximo Josh havia estado do casal, não é difícil ver por quê. Quando o divórcio deles foi concluído no ano passado, Costner foi obrigado a pagar a Christine a $63.299 por mês em pensão alimentícia. E embora Christine pareça estar seguindo em frente, radiante, noiva e muito bem, Kevin não teve vida fácil. Desde a tensão contínua em torno de Yellowstone até os dramas pessoais que circulam nos tabloides, é como se sua vida real tivesse se tornado mais confusa do que qualquer papel que ele tenha interpretado na tela. Christine, por outro lado, parece estar vivendo um segundo ato que ninguém viu. E ela está fazendo isso do seu próprio jeito, com anel, romance e tudo mais. Kevin Costner enfrenta um processo de assédio sexual no set de Horizon. O ator e diretor de 70 anos, Kevin Costner, agora está no centro de um processo de assédio sexual movido por uma dublê de ação. A artista afirma que foi forçada a interpretar uma cena de estupro violenta e não roteirizada no set de Horizon, An American Saga, Chapter 2. A suposta cena ocorreu sem aviso prévio, sem seu consentimento e sem a presença de um coordenador de intimidade legalmente exigido, um padrão que agora é considerado obrigatório em sets de cinema profissionais. A dublê de ação, Devon Lebella, que trabalhou em projetos de alto nível como Barbie e Yellow Jackets, está processando por uma quantia não revelada e exige um julgamento por júri. Em uma declaração ao The Hollywood Reporter, ela não se conteve. Ela disse que ficou exposta, desprotegida e profundamente traída por um sistema que prometia segurança e profissionalismo. De acordo com o processo movido na Califórnia, ela estava atuando como dublê de Ella Hunt quando foi informada na hora para interpretar uma cena de estupro violenta e não roteirizada em um set aberto, o que significa que qualquer pessoa poderia entrar e assistir. Lebella está processando não apenas Costner, mas também as produtoras por trás de Horizon junto com outras 10 pessoas não identificadas. O advogado de Costner, Marty Singer, saiu em sua defesa, chamando a alegação de absolutamente falsa e insistindo que Costner sempre prioriza a segurança no set. Em um comunicado ao Business Insider, Singer disse: "Nosso cliente, Kevin Costner, sempre quer garantir que todos se sintam confortáveis trabalhando em seus filmes e leva a segurança no set muito a sério." Não é a primeira vez que Horizon chama a atenção. Originalmente era para ser por razões artísticas. Costner está profundamente envolvido nesta série de filmes de faroeste que ele coescreveu, produziu, dirigiu e estrela. Ambientada durante a Guerra Civil e cobrindo um período de 15 anos, a saga era para ser um projeto apaixonante. Mas, em vez disso, está se tornando o centro de um tipo diferente de tempestade. De Waterworld aos tribunais. Esta não é a primeira vez que Costner enfrenta polêmica. Waterworld, o agora infame filme de ação pós-apocalíptico de 1995, quase afogou sua carreira. Costner produziu, estrelou e depois assumiu as funções de direção depois que as tensões criativas explodiram no set. O filme, ambientado em um futuro onde a Terra é inundada e a terra firme é um mito, se tornou um dos filmes mais caros já feitos na época, com um custo relatado de $175 milhões. Desde o início, foi assolado por desastres.
Costner se machucou durante uma cena de risco, um furacão destruiu um dos sets principais e os atrasos na produção saíram do controle. Costner até investiu 22 milhões de dólares de seu próprio dinheiro para manter o projeto à tona. Quando finalmente chegou aos cinemas, os críticos foram implacáveis. O filme foi criticado por seu tom irregular, orçamento inflado e narrativa confusa. Embora tenha finalmente recuperado parte de seu custo no exterior, Waterworld foi rotulado como uma catástrofe de Hollywood. As críticas atingiram Costner duramente. Seu próximo esforço como diretor, O Mensageiro do Futuro, foi outro fracasso, rendendo-lhe os prêmios Framboesa de Ouro de pior ator e pior diretor. Parecia que Costner não conseguia ter um momento de paz, e sua carreira, que já foi de ouro, começou a deslizar para um longo e silencioso declínio. Ironicamente, sua estreia anterior na direção havia sido um triunfo. Dança com Lobos, lançado em 1990, ganhou 7 prêmios da Academia, incluindo melhor filme e melhor diretor para Costner. Foi elogiado por oferecer uma representação mais respeitosa e sutil da vida dos nativos americanos do que os faroestes anteriores. Costner foi até aceito pela tribo Lakota Sioux, cujos membros apareceram no filme e apoiaram sua visão. Mas essa boa vontade não durou. 5 anos depois, o New York Times relatou que os Lakota Sioux se sentiram traídos por Costner depois que ele propôs construir um cassino, um campo de golfe e um resort de luxo em terras sagradas em Deadwood, Dakota do Sul. Embora ele tenha se oferecido para trocar um lote de terra de 600 acres nas proximidades como concessão, a tribo resistiu. Costner e seu irmão Dan acabaram adquirindo terras, 1.000 acres para ser exato, mas o Grand Resort nunca se tornou realidade. Em vez disso, em 2013, a terra foi colocada à venda por 14 milhões de dólares. Processos, escândalos e uma reputação em risco. Mais um pedaço das consequências ainda perdura. Costner está em uma disputa legal de anos com o escultor que ele contratou para criar uma enorme peça de bronze para o resort fracassado. O projeto ruiu, mas a batalha legal continua. E depois, há o fiasco de Stephen Baldwin. Após o derramamento de óleo da Deepwater Horizon em 2010, Costner se viu no tribunal mais uma vez, desta vez acusado de fraudar Baldwin e seu sócio, Spiridon Kontouris. Os dois afirmaram que Costner havia fechado secretamente um acordo lucrativo com a BP para uma tecnologia de separação de água e óleo, um produto desenvolvido pela empresa de Costner pouco antes de eles venderem suas ações. Eles processaram por 17 milhões de dólares em danos, argumentando que haviam sido enganados e fraudados. Mas após um julgamento de 2 semanas, o júri decidiu a favor de Costner. Baldwin e Kontouris saíram de mãos vazias. Ainda assim, o caso manteve o nome de Costner nas manchetes por todas as razões erradas. E agora, enquanto Horizon Chapter 2 enfrenta críticas, escrutínio legal e indignação pública, Costner se encontra mais uma vez lutando para defender sua reputação. Não como um protagonista ou um diretor visionário, mas como a poderosa figura no centro de um processo cada vez mais confuso e perturbador. Novas acusações e um futuro incerto. As acusações de Devon Lebella são sérias. Não se trata apenas de uma suposta quebra de contrato ou mau comportamento. Ela está acusando a equipe de Kevin Costner de expô-la a um trauma emocional e de violar as normas legais destinadas a proteger os artistas durante cenas íntimas ou violentas. E o fato de ter acontecido em um set aberto, onde qualquer um podia observar, só torna as acusações mais arrepiantes. Não se trata apenas das ações de Costner, trata-se do que foi permitido acontecer sob sua liderança. A questão agora não é se Costner pode se recuperar artisticamente, mas se o público e a indústria continuarão a apoiar alguém com um histórico tão longo de controvérsias. Ele já foi o garoto de ouro de Hollywood, entregando épicos comoventes como Dança com Lobos. Depois tropeçou em desastres como Waterworld e O Mensageiro do Futuro.
Ele tentou voltar com a televisão de prestígio em Yellowstone e com projetos ambiciosos como Horizon, mas esses processos e disputas não resolvidas estão começando a ofuscar o trabalho em si. Para Costner, o que está em jogo nunca foi tão alto. E desta vez, não se trata apenas dos números de bilheteria, mas da responsabilidade. O que você acha do Novo Homem de Christine Baumgartner? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Além disso, clique no próximo vídeo exibido na sua tela. Exibido na sua tela. Exibido na sua tela. Exibido na sua tela. Exibido